Continuando aqui, gente, então, com a palavra agora o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, professor Irineu, presidente dessa audiência do segundo ciclo de debates do Assembleia Fiscaliza, do segundo quadrimestre. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Boa tarde, em especial atenção ao secretário de Cultura, Marcelo Matti, e a sua equipe, que está aqui presente. Primeiramente, antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizá-lo pela sua desenvoltura, não só na sua apresentação aqui, mas no decorrer dessa gestão que você está tendo e que muito nos orgulha, né? Porque Minas Gerais é, como eu vou dizer, talvez um retrato do Brasil no geral, né? Nós temos de tudo um pouco e tudo com muita qualidade, seja os recursos naturais, ou o povo, ou os costumes e nossa cultura genuinamente interiorana. E, nesse sentido, eu faço duas colocações. A primeira é quanto às cidades do interior, e a segunda já é voltado mesmo para cidades maiores, por causa da questão de infraestrutura. E eu quero saber, secretário, se posso sair daqui com novas ideias para novos projetos, sobre o patrimônio histórico-cultural de cidades do interior. A Secretaria de Cultura pretende participar ativamente na preservação de obras instaladas, que são reconhecidamente importantes para alavancar a fruição e o uso desses patrimônios? Segunda pergunta é que o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né, que tem pouco mais de um ano que aconteceu, nos alerta para enfrentarmos dificuldades, né, nos nossos museus. Inclusive, podemos passar pelo mesmo problema que ocorreu lá, e isso foi talvez um prejuízo incomensurável para a cultura nacional e até internacional, porque tinha muitos bens que são do mundo naquele museu. Existe, para adequar as normas de segurança e prevenção de incêndios, algum projeto e ação focada nesse assunto? Essas são minhas duas perguntas. Deputado, temos um edital em andamento e outros dois que devem ser lançados até o final de novembro, prevendo exatamente a contratação de equipamentos, treinamentos de brigada, gestão de riscos, eliminação de roubos em museus e igrejas tombadas, intrusão, enfim, toda a gestão de risco envolvendo esses equipamentos, que nós entendemos, evidentemente, que é dever do Estado. A gente tem um belo projeto, que eu não anunciei aqui, porque eu não sei qual é a velocidade de saída dele, eu não quero ficar prometendo ações que, eventualmente, não se realizem. Mas um dos meus maiores desejos e projetos e sonhos é equipar os centros históricos das principais cidades ligadas ao patrimônio histórico mineiro com cabeamento estruturado com internet e cabeamento elétrico soterrado nos centros históricos de cidades históricas. Nós não temos isso em Minas Gerais, temos alguns trechinhos ali em Tiradentes, um ou outro em Ouro Preto, enfim, mas representaria um avanço enorme para a qualidade dos centros históricos das cidades históricas e também para a atração turística, se nós tivermos cabeamento elétrico coberto com oferta gratuita de internet nos centros históricos das cidades históricas. Nós já tivemos uma reunião com a CEMIG, que, junto com o IEFA, está desenvolvendo os projetos de obras físicas, de obras civis, e vamos lançar editais para que essas obras possam ser feitas com leis de incentivo estadual e apoio da iniciativa privada, porque, numa estimativa, cada intervenção dessas em centros históricos, como de Mariana, Ouro Preto e outras cidades, Diamantina, pode representar um investimento por cidade de R$10 milhões. Então, estamos trabalhando com o IEFA e a CEMIG na elaboração dos projetos, para que depois tenhamos a captação dos recursos, e a gente acredita que vai ser uma intervenção importante, não apenas nas grandes cidades, como Ouro Preto, Congonhas, Tiradentes, mas, enfim, eventualmente em pequenos
trechos dos centros históricos, em Conceição do Mato Dentro, enfim, no Cerro, em cidades que eventualmente precisam de uma infraestrutura adequada para se transformar em centros de atrações turísticas. A primeira pergunta seria o patrimônio histórico no interior das cidades, aqueles que já são tombados, protegidos. Sim, nós pretendemos apoiar os municípios. Nós temos hoje a melhor legislação, na verdade a única, no Brasil, de preservação do patrimônio histórico com verbas incentivadas, né, que é a conhecida lei Robin Hood, que é o ICMS do patrimônio, que distribui verbas incentivadas para mais de 800 municípios mineiros pelo IEFA, através de uma pontuação que as prefeituras conquistam através da preservação do seu patrimônio. Se nós pudermos aumentar esses volumes, melhorar os processos de avaliação e de incentivo às prefeituras para a preservação do seu patrimônio, a gente acredita assim, que o envolvimento do município e do cidadão que está próximo a esses equipamentos é fundamental. A gente precisa descentralizar as ações em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal. Enfim, quem está perto do cidadão é o município. E quem está perto do patrimônio histórico, seja ele museu ou um parque, é o cidadão que mora ali perto e que pode ter a gestão compartilhada, que possa ser voluntário no cuidado e que possa atrair os recursos via leis de incentivo. Essa é a nossa possibilidade, nosso desejo. Muito obrigado. Vou fazer a réplica. Você já fez, deputado? Não. Ele não respondeu a primeira pergunta, eu só cobrei ele. Mas eu tenho 2 minutos da réplica, eu vou terminar, por favor. Porque eu estou dizendo essa questão do patrimônio histórico, porque lá na minha cidade de Cataguases nós temos 4 ONGs que investem muito, a prefeitura dá a 4ª parte dela, mas a gente vê muito pouco recurso do Estado. Às vezes o ICMS cultural não é assim o suficiente. Imagino que é um patrimônio tão rico que deva ter uma possibilidade de ajuda melhor. Temos também lá uma APL, Polo Audiovisual, Arranjo Produtivo Local, inclusive teve um edital de coinvestimento lá recente, a gente sabe que nessa parte está havendo muito investimento, isso é bom, e somos finalistas nos Cidades Criativas da Unesco, junto com Belo Horizonte, né? São as 2 cidades melhores pontuadas, e as outras 2 é Aracaju e Fortaleza. Das 4, 2 serão vencedores. Estou torcendo muito para nossas cidades mineiras ganharem. E essa questão do recurso é muito importante, porque tem patrimônios do Portinari lá que eu vejo sendo deteriorado com o tempo. Eu vejo obras de Anzac, eu vejo o prédio do Niemeyer e sem números de obras a céu aberto, que, com o tempo, podem não resistir. Então, nesse sentido, secretário, que eu quero pedir com clamor uma ajuda consubstancial, porque eu sei que o Estado é enorme, é grande, os recursos são assim, muito curtos, mas tem algumas questões que devam ter um cuidado especial. Eu falo isso porque é um novo motivo para nós criarmos a economia criativa, o turismo, e fazíamos a transformação que você citou no começo. Então, eu acho que, se investir nisso, a gente tem vantagem competitiva num curto espaço de tempo, e não precisaríamos construir um novo modelo, uma nova matriz para a economia criativa, no caso da cultura. Então, é nesse sentido, eu quero estar ao lado, só pode contar comigo, com as emendas parlamentares que eu tiver, mas eu acho que só a emenda é pouco e só o ICM cultural é pouco. Acho que a gente precisa preservar o interior, está muito longe da capital. Às vezes a capital nem lembra do interior. Então, nesse sentido, eu encerro a minha réplica às perguntas. Muito obrigado, secretário. Obrigado, deputado. Concordo 100%. Ali é uma referência, o audiovisual em Cataguases, né, que, na verdade, é o berço do cinema brasileiro, do audiovisual. Ele tem tido incentivos e é uma referência nacional na atividade audiovisual em Minas Gerais e no Brasil, né? Cataguases é quase que uma cidade cenográfica do setor audiovisual no Brasil e tem conquistado ativação econômica, geração de empregos e renda, com apoio inclusive daquela empresa de energia elétrica lá instalada, que faz uma boa gestão das atividades, né? Exatamente, ligadas ao audiovisual e também com verbas incentivadas. Aqui é um exemplo do que deu certo. Mas há, sim, pendências e demandas importantes em relação ao patrimônio histórico, em relação a uma série de outros
outras instalações, como a escola com o projeto Neymar, né? Enfim, como aquela fazenda que o senhor me citou no encontro, enfim, os nossos recursos são escassos, mas eu prometo atenção aos seus pleitos em relação a Cataguases.